Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje é 5 de dezembro e este dia na história traz eventos que marcaram o fim de uma era de segregação. Perdas culturais devastadoras, nascimentos de gênios que mudaram o mundo e momentos que transformaram nações. Vamos falar sobre lutas por direitos civis, tragédias que abalaram países e legados que perduram até hoje. Prepare-se porque temos histórias emocionantes pela frente. Se você ama a história, inscreva-se no canal e ative o sininho. Contexto histórico. O dia 5 de dezembro nos leva desde a luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Passa por tragédias que testaram a resiliência de nações, até o nascimento de mentes que revolucionaram nossa compreensão do universo. É um dia marcado por coragem, perda e genialidade. Fim do boicote aos ônibus de Montgomery em 1956, em 5 de dezembro de 1956. A Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucionais as leis de segregação racial nos ônibus de Montgomery, Alabama. Esta decisão encerrou o boicote aos ônibus de Montgomery, que havia durado 381 dias, e marcou uma das primeiras grandes vitórias do movimento dos direitos civis. O boicote começou em 5 de dezembro de 1955, 4 dias após Rosa Parks recusar-se a ceder seu assento para um passageiro branco. Líderes da comunidade negra de Montgomery, incluindo o jovem pastor Martin Luther King Jr., organizaram um boicote completo ao sistema de ônibus. A comunidade negra representava 75% dos passageiros, tornando o boicote economicamente devastador para a companhia. Durante mais de um ano, 40 mil afro-americanos recusaram a mexer e a usar ônibus. Eles caminhavam quilômetros para trabalhar, organizavam caronas coletivas, usavam táxis operados por motoristas negros que cobravam preço de passagem de ônibus. Idosos caminhavam longas distâncias em vez de ceder. Uma senhora de 70 anos, perguntada se não estava cansada, respondeu: "Meus pés estão cansados, mas minha alma está descansada." A resistência enfrentou repressão brutal. Martin Luther King Jr. teve sua casa bombardeada com sua esposa e filha bebê dentro. Outros líderes foram presos sob acusações falsas. Motoristas de carona foram multados e presos. Seguradoras cancelaram apólices de carros usados para transporte coletivo, mas a comunidade permaneceu unida. O caso chegou à Suprema Corte. Em 13 de novembro de 1956, a Corte decidiu que leis de segregação em ônibus violavam a 14ª emenda da Constituição. A decisão foi certificada em 5 de dezembro. No dia 20 de dezembro, após 381 dias, o boicote terminou vitoriosamente. Martin Luther King Jr. e outros líderes foram os primeiros a embarcar em ônibus integrados. A vitória em Montgomery teve impacto nacional. Provou que resistência não violenta organizada podia derrotar segregação. Estabeleceu Martin Luther King Jr. como líder nacional. Inspirou boicotes e protestos similares em outras cidades do Sul. Foi o início de movimento massivo que culminaria na Lei dos Direitos Civis de 1964 e na Lei do Direito ao Voto de 1965. Mas a vitória veio com custo. Atiradores atiraram contra ônibus integrados. Uma mulher grávida foi baleada nas pernas. Igrejas negras foram bombardeadas. A violência continuaria por anos. 4 meninas negras seriam mortas em bombardeio de igreja em Birmingham, em 1963. O próprio King seria assassinado em 1968. Ainda assim, Montgomery mudou a América. Demonstrou que cidadãos comuns, através de sacrifício e solidariedade, podiam desafiar injustiças sistêmicas e vencer. A caminhada cansada de milhares de pessoas por mais de um ano forçou uma nação a confrontar sua hipocrisia e começar desmontando o apartheid americano. Morte de Nelson Mandela 2013 em 5 de dezembro de 2013. Nelson Mandela morreu aos 95 anos em Joanesburgo, África do Sul. Sua morte encerrou a vida de um dos líderes mais extraordinários do século XX. Homem que passou 27 anos na prisão, lutando contra a apartheid e depois liderou a transição pacífica da África do Sul para a democracia multirracial. Mandela nasceu em 1918 em uma família real, Zoucha Tornusei, advogado e ativista anti-apartheid nos anos 40. Em 1964, foi condenado à prisão perpétua por sabotagem e conspiração para derrubar o governo. Passou 18 anos na brutal Ilha Robben, trabalhando em pedreiras sob sol escaldante. Durante décadas de prisão, Mandela tornou-se símbolo global da luta contra a opressão racial. Campanhas internacionais exigiam sua libertação.
Músicos compuseram canções sobre ele. Cidades nomearam ruas em sua homenagem. Pressão econômica através de sanções isolou o regime do apartheid. Em 1990, após colapso do regime, Mandela foi libertado. Em vez de buscar vingança, ele pregou reconciliação. Negociou transição pacífica com o presidente branco FWWWWWWWWW de Klerk. Em 1994, tornou-se primeiro presidente negro da África do Sul em eleições multirraciais históricas. Serviu um mandato e depois se retirou, estabelecendo precedente democrático vital. Mandela recebeu mais de 250 prêmios, incluindo o Nobel da Paz em 1993, mas sua maior conquista foi evitar guerra racial que muitos consideravam inevitável. Através de perdão e reconciliação, ele guiou a África do Sul de apartheid brutal para a democracia funcional. Quando morreu em 2013, o mundo pranteou. Líderes de 100 países compareceram ao funeral. Barack Obama, primeiro presidente negro-americano, prestou tributo ao homem que inspirou sua própria jornada política. Mandela deixou legado de dignidade, resistência e poder transformador do perdão. Nascimento de Walt Disney, 1901. Em 5 de dezembro de 1901, nasceu Walter Elias Disney em Chicago, Illinois. Disney tornar-se-ia um dos empresários e criativos mais influentes do século XX, criando um império de entretenimento que moldou infâncias de bilhões e transformou cultura popular global. Disney começou humildemente desenhando desenhos animados em Kansas City nos anos 20. Criou personagens como Oswald, o Coelho Sortudo, mas perdeu direitos para distribuidores inescrupulosos. Em 1928, criou Mickey Mouse e produziu Steamboat Willie, um dos primeiros desenhos animados sonoros. Mickey torna-se sensação instantânea. Disney expandiu, criando Donald Duck, Pluto, Pateta e outros personagens icônicos. Em 1937, lançou Branca de Neve e os Sete Anões, primeiro longa-metragem animado. Críticos duvidaram, chamando de loucura de Disney. Foi sucesso estrondoso, inaugurando a era dourada da animação. Disney era perfeccionista obcecado e inovador incansável. Desenvolveu técnicas revolucionárias de animação. Sincronizou a animação com música classicamente em fantasia. Combinou ação ao vivo com animação. Criou filmes que funcionavam para crianças e adultos. Em 1955, Disney abriu Disneylândia na Califórnia, primeiro parque temático moderno. Revolucionou o entretenimento familiar, criando experiências imersivas. Antes de morrer em 1966, planejou Disney World na Flórida e Epcot, cidade experimental do futuro. O Império Disney hoje domina entretenimento global. Possui Marvel, Star Wars, Pixar, e controla grande parte da cultura pop. Disney, o homem, era controverso, acusado de antissemitismo e exploração de artistas, mas seu legado criativo é inegável. Personagens que ele criou há quase 100 anos ainda encantam crianças em todo o mundo. Sabia? Em 5 de dezembro de 1933, a lei seca foi revogada nos Estados Unidos com a ratificação da 21ª emenda, encerrando 13 anos de proibição de álcool. Em 1945, 5 bombardeiros da Marinha Americana desapareceram misteriosamente sobre o Triângulo das Bermudas, no chamado Voo 19, alimentando décadas de teorias sobre a região. Em 2016, a Itália rejeitou reformas constitucionais por referendo, levando à renúncia do primeiro-ministro Matteo Renzi, o fim do boicote de Montgomery e a morte de Mandela em 5 de dezembro. Separados por 57 anos, conectam-se profundamente. Ambos eventos exemplificam o poder da resistência não violenta organizada contra a opressão racial. Montgomery mostrou que cidadãos comuns podiam desafiar segregação através de sacrifício coletivo. Mandela demonstrou que líderes podem escolher reconciliação sobre vingança, construindo nações em vez de destruí-las. Estas histórias nos ensinam que mudança social exige 3 elementos: coragem individual, como Rosa Parks, organização comunitária, como em Montgomery, e liderança visionária, como Mandela. Nenhum elemento sozinho basta. Heróis individuais precisam de movimentos para amplificar suas ações. Movimentos precisam de estratégia. Todos precisam de líderes que vejam além de vitórias imediatas para transformações duradouras. Walt Disney representa aspecto diferente da mudança: transformação cultural através de criatividade e inovação. Enquanto King e Mandela lutavam por justiça, Disney moldava a imaginação coletiva de gerações. Ambos são formas de poder. Políticos mudam leis,
mas artistas mudam como pensamos e sonhamos. Legado de Disney é controverso, mas inegavelmente imenso. Então, pessoal, hoje vimos como o dia 5 de dezembro foi marcado pelo fim do boicote de Montgomery em 1956, a morte de Nelson Mandela em 2013 e o nascimento de Walt Disney em 1901. E você, o que pensa sobre resistência não violenta? Mandela é seu herói? Cresceu assistindo Disney? Deixe nos comentários. Sebook. Gosto, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama a história. Amanhã vamos falar sobre o dia 6 de dezembro. Não perca, até amanhã.